Gente, o deputado federal Nicolas Ferreira voltou a falar da Congregação Cristã no Brasil. E desta vez foi ainda mais surpreendente. O que aconteceu na noite de quinta-feira no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília pegou absolutamente todo mundo de surpresa e estabeleceu um marco histórico completamente inesperado na política brasileira contemporânea. Em um pronunciamento que durou exatos 47 minutos e deixou parlamentares, jornalistas, analistas políticos e milhões de brasileiros em estado de completo choque e reflexão profunda, o deputado federal Nicolas Ferreira proferiu palavras que reverberaram como um verdadeiro terremoto pelos corredores do poder e pelas redes sociais de todo o país. Era aproximadamente 21h15 quando algo absolutamente extraordinário começou a tomar forma no ambiente solene do Congresso Nacional. O jovem deputado mineiro, conhecido nacionalmente por suas posições conservadoras firmes e discursos inflamados sobre política, economia e costumes, havia solicitado uma sessão especial com caráter de urgência para fazer o que ele mesmo definiu como a declaração mais importante de toda a minha trajetória política e pessoal. A atmosfera no plenário estava visivelmente tensa e carregada de expectativa sem precedentes. Deputados de todos os partidos políticos, desde a extrema esquerda até a direita mais conservadora, interromperam suas agendas noturnas para comparecer pessoalmente e testemunhar o que Nicolas Ferreira estava preparando para compartilhar com a nação brasileira. Jornalistas experientes de Brasília, acostumados com décadas de cobertura política, confessaram posteriormente nunca ter presenciado uma convocação parlamentar tão misteriosa e intrigante. Com uma expressão visivelmente emocionada e diferente de sua postura habitual, mais combativa, o deputado se dirigiu à tribuna principal com passos medidos e seguros, carregando consigo uma pasta de documentos que despertou imediatamente a curiosidade de todos os presentes. O que exatamente Nicolas Ferreira tinha descoberto ou vivenciado que o levará a convocar essa sessão especial, tão urgente e dramática? Senhoras e senhores deputados, representantes do povo brasileiro, jornalistas presentes e milhões de brasileiros que nos acompanham através das transmissões ao vivo, começou com uma voz notavelmente diferente de seu tom habitual, mais serena mas carregada de uma emoção palpável que poucos haviam presenciado antes. Deus seja louvado. Assustaram, né? Às vezes vocês pensaram aí no banco. Por que Nicolas Ferreira está falando Deus seja louvado? Meus amigos, presidente, deputados que estão comigo, todos que estão ouvindo, os ouvintes, antes de eu dar o meu testemunho para vocês, eu tenho que qualificar para vocês a questão que eu estou aqui diante de todos vós para dar meu testemunho. E antes de eu falar para vocês do meu testemunho, eu tenho algo a dizer para vocês. Durante todo o tempo que estamos aqui, ou que estivemos, né, até quando Deus determinar, eu quero deixar para vocês o que eu sinto, o meu desejo, a minha vontade. Não é de mudar as pessoas, não é de mudar aqui dentro, mas de falar das grandezas de Deus, de falar do amor de Deus. Nós, como seres humanos, independente de posição social, nós temos que ter o amor de Deus no coração. Vocês perceberam que nessa década que estamos vivendo, lá atrás, antigamente o povo tinha mais respeito um pelo outro, né? No trânsito, você tinha tempo para você falar com seus amigos, com seus vizinhos, porque todos somos falhos, né? Todos temos uma maneira de pensar, né? Fala de fulano, né? Fala de ciclano, mas nós damos a nossa opinião. E eu acredito que cada um de nós temos que respeitar uns aos outros, independente do que faz, o que outro fez. Isso nós não falamos de religião, porque cada um de nós temos uma maneira de pensar, temos uma maneira de viver, e nós escolhemos, nós fazemos as nossas escolhas perante tudo, perante a lei, perante Deus, perante tudo. E nós escolhemos a fazer o bem, a tratar as pessoas da maneira que ela merece, né?
Se houver uma pessoa com dificuldade, não esperar que Deus me revele, não esperar que eu venha orar para aquela pessoa, para que Deus me mostre algo, se eu estou vendo a necessidade. E eu vou falar para vocês sobre tudo que eu vivi, e vou dar o meu testemunho a respeito disso, da minha infância. Passamos necessidades, passamos momentos difíceis, todos nós passamos. Independente do que passamos, nós temos que ser verdadeiros. O caráter não vem dos pais, não vem da mãe, né? Não vem do pai ou da mãe, não vem do avô. Vem de nós. Vem de nós. O caráter vem de nós. A humildade e o amor vem de Cristo para conosco. E eu acordei entendendo o propósito que estamos aqui nessa terra. Dá valor a teu amigo. Dá valor a quem está contigo. Nós passamos por várias provações na terra. E nós estamos aqui de passagem. Hoje estou conversando com vocês, amanhã só Deus sabe. Então eu quero deixar para vocês uma história vivida, a qual eu vivi esse momento. E eu vou dar o meu testemunho sobre o que eu conheci perante todos esses momentos. Aqui no Brasil tem várias igrejas, várias religiões. E nós fomos ensinados desde criança uma doutrina, né, perante a sociedade. E temos que saber qual que é o caminho a qual Jesus deixou para que nós vivêssemos nele, para que nós alcançássemos a vitória, alcançássemos um lugar no céu. Então eu quero deixar para vocês essa história minha, a qual fala de um determinado local, a qual não é o lugar aonde só ela tem salvação. Não. Aonde tem ordem, disciplina, doutrina, amor, Deus habita. Tem uma parte da palavra de Deus que fala assim que nós somos o templo e a morada do Espírito. Estou lendo muita Bíblia. A Bíblia Sagrada é o manual daquele que quer entrar no céu. E eu vou dizer para vocês, honrar o pai e a mãe, isso na terra é necessário. Mas a Bíblia fala assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o pai e a mãe e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Aquela pessoa que te odeia, que te maltrata, que te dá prejuízo. É esse que você deve amar. Todos aqui que estão aqui, perante todo presidente, deputado, ou que seja vereador da tua cidade. Meus irmãos, esse é o caminho e eu vou dizer para vocês o que hoje Deus me mostrou. Eu quero agradecer a Deus pela sua misericórdia que Ele teve com minha alma e me ter mostrado o caminho. Eu dou graças a Deus pela minha infância, a qual tenho passado muita necessidade, mas Deus mostrou que estava na minha vida. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje com vocês, em frente ao presidente dessa nação, em frente aos deputados, a qual eu sou também, em frente aos vereadores que estão ouvindo e as pessoas que são prioritárias, né? As pessoas que votaram em mim e confiaram em mim. Meus amigos, meus irmãos, todos os ouvintes que for ouvir, eu venho aqui falar de uma dádiva a qual eu tive para com Deus e adquiri uma tamanha sabedoria diante de Deus, um entendimento a qual nesse mundo aqui não existe. Eu acordei de um sonho, eu acordei numa realidade que eu vivo hoje, a qual Cristo vive em mim. Eu não conhecia o caminho, eu não conhecia uma direção. Eu tive muitos momentos frustrados diante dessa provação, a qual eu procurava manter o meu raciocínio, a minha postura perante os homens. E a lei do Senhor, a lei de Deus, que nos ensina é a respeitar
os mais velhos, os anciães, as pessoas mais antigas, a qual nos parâmetros da nossa vida nós venha adentrar dentro de uma sabedoria a qual recebemos dos mais velhos, os ensinamentos e as doutrinas dentro dos, aqui dessa casa, junto com os parlamentares, junto com os deputados, os outros deputados, presidente, a qual escolhemos uma nação que nos traz alegria. O Brasil é um país de riquíssima qualidade, riquíssima hombridade. O povo brasileiro, a nação brasileira, é um povo abençoado. E num determinado tempo, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo aí, eu tenho conhecido uma determinada igreja, a qual, da minha infância, a minha avó acredito que tenha conhecida o meu avô. E eu enxergava nos meus sonhos uma igreja cinza, e dentro dessa igreja estava escrito em nome do Senhor Jesus. E eu procurava essa igreja, mas um amigo meu, que infância, me levou nessa igreja. E quando eu entrei dentro dessa igreja, eu achei que eu estava sonhando, porque o sonho que eu sonhei era da mesma forma que eu vi na realidade. É a congregação cristã no Brasil. Gente, eu confesso para vocês, um povo organizado, um povo cheio do Espírito de Deus, onde as irmãs sentam de um lado e os irmãos sentam do outro. E lá tem uma orquestra, que eu gostei muito daquela parte orquestral, uma união total entre disciplina, doutrina, postura, os irmãos de terno, as irmãs bem vestidas, com um pano na cabeça. Eu nunca imaginei de entrar dentro de uma igreja tão abençoada como essa. Eu vivi os meus tempos de alegria no mundo, e hoje Deus me mostrou realmente a qual igreja devo frequentar. Não qualificando o nome de igreja, porque todas as igrejas a qual tem doutrina, a qual segue a lei da Bíblia, ali tem Deus. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu peço para vocês que orem a Deus por mim, para que eu possa caminhar dentro desse objetivo, de colocar Deus acima de tudo. Que Deus abençoe o nosso Brasil.